E o Rota 9 chegou em João Pessoa. Lá eu consegui entrevistar várias mulheres entregadoras. Vocês acreditam que lá tem mulher pra caramba? Nossa, eu fiquei toda boba. Deu até vontade de se mudar, porque no Rio é bem fraco. Então se liga nessa entrevista com as meninas, dando a opinião do dia a dia, quais as dificuldades, o que elas acham. Continua aí, que o vídeo tá muito legal. E o Projeto Rota 9 tem a ajuda de patrocinadores. Da Cozinha pro Corre, do iFood, Autonomia, Trampei, NASA Racing e também amigos do canal. E olha só, consegui mulheres entregadoras e me falaram que aqui tem um grupo com bastante meninas. Fala pra mim, quantas meninas tem no grupo? 100. 100 meninas no grupo. Tá vendo? Mulheres sendo representadas, hein? Tá difícil, mas mulher apareceu. Vem pra cá. Fala pra mim, qual é o seu nome? É Cíntia. Cíntia, quantas horas por dia você trabalha? Cerca de 12 horas por dia. Eita. Qual o seu modal, Cíntia? É moto. E você? Fala pra mim, quantas horas por dia você trabalha? Eu trabalho pouco, umas 4 horas. 4 horinhas? É. Qual o seu modal? Modal. Moto ou bike? Moto. Moto também? E você, fala pra mim. Moto ou bike? Moto, Moto? Quantas horas por dia você trabalha? 14. 14 horas por dia? Como que você consegue 14 horas por dia? Olha a olheira. Meu Deus do céu! E qual é a sua maior dificuldade na rua sendo mulher entregadora? Meus filhos. Quantos filhos você tem? 2. Tem um menino e uma menina. Aí, tipo, é complicado você ser mãe e ainda, né, dar conta ali de todos os afazeres domésticos, ainda das crianças, preocupação, tudo. Eu tenho uma rede de apoio muito boa, que é minha mãe, mas mesmo assim o coração fica apertado, né? Principalmente a menina crescendo, um aninho, a gente perde muita coisa, mas tem que trabalhar. É isso aí, tem que trabalhar, né? E fala pra mim, qual a sua maior dificuldade na rua sendo mulher entregadora? São várias, né? Principalmente assédio. Infelizmente a gente ainda sofre muitos assédios e eu meio que eu acho que eu represento grande parte das meninas que recebem o assédio, mas não sabe falar. Eu mesma me calo em muitas das vezes, mas tem vezes que não dá. Então é o principal fator que hoje impede a gente mulher é o assédio e também muitos outros companheiros de duas rodas que nos rebaixam muito. Diz que a gente não é para estar ali, que a gente é para estar em casa e blá blá blá, né? Mas a gente sabe que o lugar de mulher é onde ela quiser. É isso aí, tá vendo? Mulherada tá soltando a voz. E fala pra mim, qual é a sua maior dificuldade sendo mulher entregadora? Então, a maior dificuldade é que na maioria das vezes quando eu comecei de bike, depois eu evolui para moto, né? Agora atualmente estou de moto. Então, além da entrega, eu faço mototáxi, então eu sei das duas áreas. Nas entregas, a maior dificuldade é encontrar um local para ir ao banheiro, geralmente não tem, ou é exclusivamente para homens. Esse é o primeiro ponto que me deixa frustrada, né? Porque não existe só homens entregadores ou mototáxi, também existem mulheres. Então eles só visualizam a quantidade de homens que fazem entregas e esquece das mulheres, no geral. E conta pra mim, aqui vocês têm ponto de apoio? Infelizmente não, né? Como ela falou, como a gente passa muito tempo, então a gente precisa de banheiro, também a gente tem aquele período menstrual do mês, e a gente não tem aquele cuidado todo conosco, né? Então a gente pede, por favor, iFood, dá uma forcinha pra gente aí, melhora, porque a gente é guerreira também, do mesmo jeito que os meninos são, a mulher também é guerreira e a gente quer um espaço também. Tá vendo, né, iFood? Soltou um ponto de apoio no Rio, não soltou nos outros lugares? As meninas estão pedindo, a gente tá em peso, hein? Daqui a pouco a gente domina todos os meninos e fica pra trás. E fala pra mim, sua opinião sobre o score. Tá bom? Tá ruim? Mudaria alguma coisa? Eu acho que o que mais prejudica o score é o planejamento. Né? Porque muitas vezes a gente tem alguns imprevistos, tipo Letícia que tem filha, às vezes tem que correr, tem que ir lá, e quando ela fica offline, prejudica real o score dela. Né? Então acho que a pior coisa que tem no score é o planejamento. E querendo ou não, a gente é um OL disfarçado de nuvem. E mais uma coisa que eu cheguei a comentar aqui com as meninas, lá no Rio nós temos um ponto de apoio próprio para mulheres entregadoras e aqui eu tô vendo entregadoras muito mais. Por que não um ponto de apoio feminino? Se as meninas estão pedindo tanto, fala para mim aí sua opinião sobre o ponto de apoio feminino. Seria ótimo, né? A gente se sentir mais segura, né? Poder cuidar melhor da higiene também, né? Principalmente a gente sabe que mulher tem uma delicadeza maior com a higiene e aí fica complicado a gente usar o mesmo banheiro que os homens, né? A gente poder também descansar segura, porque a gente não consegue descansar sabendo que ali a gente está cercado de homens, né? Por mais que a gente conheça, mas a gente não se sente bem, né? Já entre mulheres não, a história é outra.
E iFood tem um grupo com 100 mulheres entregadoras. E não só entregadoras, né? Tem gente que faz mototáxi. Sim, fazemos aqui, a gente divide o tempo para fazer entrega e fazer mototáxi. E levando homens que são pesados, obesos às vezes, que eu já levei vários, e até mulheres. Então, é muito mais cansativo para nós levar homens. Mas a gente também faz entrega para aliviar o peso. Vou falar igual o Ralph, falo nada, só observo. Meninas, agora me digam, vocês são a favor ou contra a regulamentação? A favor? Contra alguns pontos, como por exemplo, a falta de vínculo com o aplicativo, que não existe, né? Tipo, não existe, como eu falei para Ralph, o aplicativo obrigar a gente a agendar, tá tantas horas ali, porque a gente tem um limite ali de 12 horas. Então, se a gente é obrigado a trabalhar, então a gente tem um vínculo, mas aí na hora da regulamentação não vai ter. A gente também é contra o valor por hora, né? Porque R$17, se eu não me engano, foi a faixa que ficou, é muito pouco, e a gente sabe que por hora a gente faz muito mais do que isso, né? E alguns pontos também que são alguns detalhes, mas em geral a gente acredita que a regulamentação ela vai vir boa para todos nós. É um seguro que a gente vai ter e outra é uma garantia ali de um salário mínimo, que a gente sabe também que há ocasiões que está mais parado o movimento, a gente vai para a rua, não consegue bater a nossa meta. E aí a gente já vai ter a garantia de ter aquele salário ali garantido por estar disponível para o aplicativo no período que a gente está agendado. Perfeito. Agora eu vou fazer a pergunta uma por uma. Se o iFood estivesse te olhando agora e fizesse uma mudança para ontem, de imediato, o que você mudaria? Acaba esse planejamento! Fala para mim, o que você mudaria? A mesma resposta dela, é uma só, acabar o planejamento. E você? Também, porém, que veja a nossa necessidade como mulheres entregadoras. Planejamento, tchau, com apoio minha colega também, do mesmo jeito. Além do planejamento, só chamar quando estiver pronto, para a gente não perder tempo no estabelecimento, que a gente fica, principalmente no mercado, é 1 hora certinho a gente fica no mercado. Banheiro, a gente não tem banheiro, é muito difícil mesmo. A gente tem poucos, depois de 9 horas da noite piorou ainda a situação. Né? Grazi, eu posso fazer uma participação rapidinho aqui na voz? O que acontece? O próprio iFood diz que eu nunca vi, né? E aqui ficou mais comprovado ainda. O próprio iFood diz que em vários lugares a galera curte o planejamento. E aqui fica mais uma vez comprovado que a galera não gosta do planejamento, tá, iFood? E ela falou, fiquei curioso, que é a favor da regulamentação. Pode explicar um pouquinho pra gente? A regulamentação, se ela vier boa para a gente, é essencial. Porque a gente precisa ter um futuro. Atualmente a gente não tem futuro. Quando a gente adoece, a gente não ganha nada, a gente fica em casa e a gente tem família para sustentar. Se a gente sofre um acidente, passa 3 meses sem trabalhar, a gente não tem nada. Mas a gente tem que passar 12 horas trabalhando por iFood, 8 horas. E a gente não tem nenhum vínculo com o iFood, a gente é empregado do iFood, a gente não é autônomo. Não existe negócio de autônomo para entregador. Eu não escolho a taxa de entrega que eu vou fazer. Eles que colocam lá a taxa, eles colocam quantos quilômetros eu vou rodar. Eles me obrigam a voltar com o pedido, me pagando 30% da taxa. Então, eu sou funcionário do iFood. Então, a regulamentação ela tem que vir para realmente colocar a gente com os nossos direitos. A gente ter direito à aposentadoria, a gente poder tirar um feriado, a gente poder tirar umas férias, a gente ter direito que todo trabalhador tem. Ou eles regulamentam e deixam a gente bem, ou eles melhoram todas as coisas que tem para melhorar, que tem muita coisa para melhorar no iFood. Tá vendo, né, iFood? E essa foi a opinião da mulherada. E elas aqui são unidas, hein? Vocês estão de parabéns. Eu nunca vi um lugar que tem tanta mulher. Quando vocês falaram que tinha 100, eu fiquei de cara. Rio de Janeiro, vamos copiar, pelo amor de Deus, né?